Desde 2019, a Receita Federal Brasileira tem buscado fechar o cerco em relação às criptomoedas cada vez mais. E isso, mais uma vez, agora em 2024, vai se ampliar, vai aumentar. E é justamente isso que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, a gente precisa entender algumas das ações que a Receita Federal Brasileira já está fazendo para justamente controlar as criptomoedas. Controlar no sentido de ter conhecimento do que está acontecendo. O primeiro ponto é a necessidade de declaração das suas criptomoedas, dos seus criptoativos, no seu ajuste anual de imposto de renda. O imposto de renda que você declara ali todo final de abril, todo final de maio, o imposto de renda de pessoa física, ali você precisa declarar o que você tem, você precisa declarar os seus bens e ativos. E cada ano que passa, a Receita Federal tem dedicado mais tempo de trabalho justamente para aumentar o leque de possibilidades na hora do controle. Então, inicialmente, existia um código genérico para todos os Bitcoin, para todas as criptomoedas de uma forma geral. Tanto é que era o código 99, Bitcoin e outras criptomoedas. Com o passar do tempo, eles começaram a quebrar. E esse ano eles chegaram ao ponto de ter até integração com algumas corretoras, ao ponto de puxar automaticamente o saldo das pessoas. Alguma corretora nacional, eles conseguiram até mesmo puxar esse saldo da corretora. Então, o imposto de renda, essa declaração do imposto de renda, esse ajuste anual, é um dos pontos que a Receita Federal tem aumentado o controle a cada ano. Um outro ponto que a Receita Federal tem aumentado o controle é uma coisa que a gente chama de Instrução Normativa 1888. Justamente foi uma IN despachada pela Receita Federal Brasileira em maio de 2019 e que sofreu alterações em julho de 2019, que nem está falando aqui nesse próprio site da Receita, né, nesse site da explicitando das normas. E o que a IN 1888 fala? A Instrução Normativa 1888 fala que todas as operações dos usuários de criptoativo, dos residentes fiscais brasileiros, têm que serem declaradas para a Receita Federal. Caso você, usuário, faça as negociações em uma corretora nacional, você não precisa fazer nada, porque a corretora vai automaticamente fazer isso para você. A sua corretora vai automaticamente reportar para a Receita Federal Brasileira todos os seus trades, todas as suas operações, falando o quanto você negociou, qual era a criptomoeda, qual era o valor financeiro que entrou, qual foi o valor financeiro que saiu. E a cada final de mês também fala o saldo dos usuários. Então a Receita Federal Brasileira sabe o seu saldo de criptomoedas que está depositado em qualquer corretora, em qualquer exchange nacional. Por que eu estou frisando o nacional? No caso de uma corretora internacional, de uma exchange internacional, isso é uma lei, a instrução normativa é uma norma brasileira, uma corretora internacional, pelo menos até esse presente momento, não tem essa obrigatoriedade, porque essa lei é uma lei brasileira. Então, quando é numa corretora internacional, quando você faz o seu trade numa corretora internacional, você tem que fazer o report, você tem que fazer essa declaração para a Receita Federal manualmente. Você tem que, de alguma forma, exportar as suas operações, importar em algum sistema que gera um relatório para você poder submeter para a Receita Federal, contendo as suas operações, valor financeiro disso, o seu saldo no final do período, etc, etc, etc. E é justamente em cima dessa instrução normativa que a Receita Federal tem trabalhado. A Receita Federal, inclusive, em 2024, criou um grupo de trabalho para debater possíveis expansões dessa instrução normativa e possíveis aumentos de controle. Então, indo direto para a matéria do Cointelegraph, a gente está explicando um pouquinho mais disso aqui. A Receita Federal se reúne com a Exchange de Bitcoin, anuncia mudanças para 2024 e que todas terão que compartilhar dados. Isso aqui é a parte-chave, compartilhar dados. Todas as empresas, sejam elas nacionais ou internacionais, terão que compartilhar dados dos usuários com a Receita Federal, define regulador. Ou seja, o grande foco aqui da Receita Federal, nessas mudanças, sem sombra de dúvida, vai ser na parte das exchanges internacionais. Durante o texto aqui você vai ver que a Receita Federal declarou que vão ter mudanças também na parte das nacionais, onde vão ser incluídos campos, que a parte de criptoativo é muito volátil, é muito rápido, muda muito rápido, então precisa também se adequar muito rápido a isso, que vai ter mudança, mas claramente o foco vai ser nas exchanges internacionais. Vale ressaltar isso daqui, ó, a subsecretária, que foi essa subsecretária, a auditora fiscal Andréa Costa Chaves,
agradeceu a participação da AB Cripto, da Associação de Empresas Brasileiras e de representantes de instituições prestadoras de serviços de pagamentos no país, de exchanges internacionais, destacando a importância dos modelos de negócio serem apresentados pelo setor à Receita Federal. André indicou que o tema criptoativos está priorizado no planejamento de 24 da fiscalização da Receita Federal, acrescentando que o Brasil já iniciou procedimentos para aderir ao Crypto Asset Reporting Framework, que é o modelo de intercâmbio automático desenvolvido pela OCDE, que implicará mudanças justamente na Instrução Normativa 1888. Trata-se de um compromisso assumido por dezenas de jurisdições. Ou seja, vai ser como se fosse uma regulação global. Vai ser como se fosse um controle global. Então, independente de onde você tiver criptomoeda, se o país sede daquela corretora for signatário desse termo, os dados vão ser intercambiados automaticamente com o seu país de origem. Então, você, residente fiscal no Brasil, abriu uma conta que está, por exemplo, nos Estados Unidos, abriu uma corretora que está nos Estados Unidos ou então em algum país da Europa, os seus dados, o seu saldo, por exemplo, vai ser intercambiado, vai ser enviado para a Receita Federal Brasileira automaticamente. E esse é claramente o grande foco da Receita Federal. Isso aqui a gente vai conseguir ver melhor até nessa parte aqui do texto. No caso das instituições de pagamento que prestam serviços para exchanges internacionais com atuação no Brasil, discutiu-se a relevância delas estarem em condições de apresentar à Receita Federal informações de que trata a Instrução Normativa 1888, haja vista também mudanças a serem implementadas por conta da adesão do Brasil ao CARF. Pois bem, o que isso daqui quer dizer? Quando você vai depositar, por exemplo, o seu dinheiro, depositar real, na KuCoin, que é uma exchange internacional que tem presença no Brasil, não é a KuCoin que tem conta aqui. Não é a Binance que tem conta aqui no Brasil. Eles usam um intermediário para justamente fazer esse recebimento do seu dinheiro. Então, esse intermediário recebe seu dinheiro, repassa para uma conta dessa corretora, seja a Binance, seja a KuCoin, ou seja outra internacional com presença no Brasil, e a partir daí esse saldo aparece na corretora. Mas, ou seja, a corretora não tem uma conta em território nacional. Então, a Receita Federal vai passar a fiscalizar também esses intermediários. Isso, claramente, era uma forma dessas exchanges internacionais passarem a se integrar no sistema bancário brasileiro sem ter necessariamente uma conta aqui e, com isso, não criar essa obrigatoriedade dessa fiscalização, né? A obrigatoriedade desse reporte. E o objetivo da Receita Federal é cortar eu ia falar esse gap, mas é cortar esse artifício que as exchanges, que as corretoras têm utilizado. Então, isso vai cortar uma boa parte, de fato, das corretoras que fazem isso no Brasil. A Coinbase, por exemplo, também abriu recentemente no Brasil com um intermediário. Eu, particularmente, não sei se a Coinbase faz o reporte ou não para a Receita Federal. Mas eu sei que, por exemplo, a Binance, que atualmente é que tem o maior market share brasileiro, por muito, pelo menos no Bitcoin, você pode ver que ela tem 35%, a Binance acaba sendo um limbo. Muita gente não sabe se eles fazem ou se não fazem. Eu, particularmente, acho que a Binance não faz diretamente, mas eles têm um intermediário, com isso a Receita Federal pode ir em cima desse intermediário, que é justamente o que vai acontecer agora. Então aqui, por exemplo, a Binance usa um intermediário. O mercado Bitcoin é nacional, faz o reporte diretamente para a Receita. Nova DAX, nacional, diretamente. Bitpreço nacional, Brasil Bitcoin nacional, Foxbit nacional, Coinext nacional. A Bitso não é nacional, a Bitso ela é mexicana de nascença, de nascimento, mas ela tem conta no Brasil, ela tem operação full no Brasil, então ela considera como nacional, Flow BTC nacional. A Ripple é a mesma coisa, a Ripple Trade é a antiga Bitcoin Trade, que nasceu no Rio, nasceu brasileira, foi vendida para o grupo Ripple, que é argentino, mas também tem operação completa no Brasil, então conta como nacional. Então, as ditas internacionais que a gente pode falar, tem a Binance, tem a KuCoin, tem a Coinbase, tem a BitGet, tem a Coinex, que são todas corretoras internacionais que acabam se integrando com o sistema bancário brasileiro sem abrir uma conta própria, utilizando um intermediário. E é justamente isso que a Receita Federal vai tentar coibir. A Receita Federal vai tentar controlar isso agora, para saber também o saldo dessas pessoas. Nem que seja o saldo de quanto a pessoa depositou. Porque se a pessoa depositou dinheiro numa exchange de criptomoedas, é natural que ela tenha criptomoeda. Se a pessoa sacou de uma conta de uma exchange, de uma corretora, é natural que ela tinha cripto e ela vendeu. Então a Receita Federal vai passar a controlar isso. Então
muito cuidado. É claro que existem ainda corretoras que não têm presença no Brasil nem nesse aspecto, tem zero integração com o sistema bancário brasileiro. A Kraken, por exemplo, é uma delas. Só que a Kraken é uma exchange altamente regulada, é uma exchange que tem forte presença no Canadá, tem forte presença nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, quando essa regulação global entrar em vigor, também vai ser reportado. Então, é um momento de muita atenção. Você que tem saldo em diversas exchanges, diversas corretoras ao redor do mundo, não reporta, nunca reportou, nunca declarou no seu ajuste anual de imposto de renda, nunca fez uma instrução normativa, muito cuidado. Vale ressaltar também que, aparentemente, essas mudanças vão começar ali no início de 2025. Então, dá tempo ainda de talvez você se ajeitar, você tentar pensar em alguma solução, você se regularizar, não sei, aí é com você. Mas, de qualquer forma, muita atenção, muito cuidado, porque a Receita Federal vai buscar, mais uma vez, ampliar ainda mais esse tipo de controle. E sempre que a gente fala sobre esse tema, uma pergunta que as pessoas fazem pra gente é: se tiver custodiado comigo, tem como a Receita saber? E a resposta mais simples seria, diretamente, não tem como saber, porque está custodiado com você, está numa carteira sua, está numa Trezor, por exemplo, está numa carteira de celular, enfim, tem alguma carteira sua, está alguma wallet sua, onde as seeds são suas, então não tem como saber diretamente. É claro que você sempre vai ter um problema da saída, né? Como é que você vai transformar isso em um ativo físico, em um ativo do mundo real? Você vai converter para BRL, você vai comprar alguma coisa diretamente, você vai utilizar algum intermediário para fazer essa compra, mas de qualquer forma a resposta sobre a pergunta se a Receita Federal consegue saber ou consegue bloquear o que está na sua carteira, a resposta em si é não. E se você quiser aprender a configurar uma carteira dessa, vou colocar um link aqui ensinando como configurar uma hard wallet do zero e eu vou colocar um outro vídeo aqui explicando sobre os diferentes tipos de carteira. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no próximo vídeo do Cointelegraph Brasil.